Tá tendo uma guerra no bolsonarismo. O Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, essa turma olavista, eles abriram guerra contra Jair Bolsonaro e membros do governo Bolsonaro. Começou agora a ter um bate-boca público entre o Alan dos Santos, que teve as redes sociais deletadas, mas ainda tem um canal no Telegram com mais de 100 mil seguidores, e o Sérgio Camargo, que é o bolsonarista que está na Fundação Palmares, que está ali acabando com todo o combate ao racismo no Brasil. Os dois começaram a bater boca publicamente, só que tem outros ministros do Bolsonaro que estão querendo entrar na briga e estão sendo aconselhados pelos membros do Centrão a não fazerem isso, mas olha, tá um quebra-pau, inclusive expondo coisas pessoais e tudo mais. Eu vou mostrar aqui o bate-boca e analisar isso, porque isso é o precedente do quê? Dos olavistas desembarcando do governo Bolsonaro. E eu vou te falar, em 2002 a chance deles apoiarem outro candidato fascista contra o Bolsonaro é gigantesca. Eles já viram que o barco está afundando e aí os ratos pulam do barco. São todos ratos ali, mas esses são os ratos menos burros, eles pulam do barco. Eu vou explicar toda essa confusão, você vai ver o racha no bolsonarismo. Eu tô falando aqui faz alguns dias, ó, tá tendo um racha muito grande e ó, tá se intensificando. Mas antes, uns segundinhos, você é fora Bolsonaro e nessa briga, você torce pra quem? Pro Alan? Pros bolsonaristas ou pra briga? Eu, Thiago, eu torço pra briga. Se você também torce pra briga e apagaria essa fogueira com gasolina, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita, também curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada se inscrever e você tá fortalecendo a oposição a esses fascistas. Porque aqui a gente faz oposição todos os dias e eu vou te falar, eu falo aqui sempre, 2022 vai ser uma guerra muito grande. Por isso eu peço a inscrição para que a gente tenha mais inscritos e tenha mais alcance para chegar com força nessa guerra. Tem também o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis, inscreva-se lá os vídeos são mais curtos. Agora, vamos falar da guerra, eu vou te mostrar, ó, primeiro como começou a guerra. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias, em que eu mostrei o Olavo de Carvalho numa live. A live foi no dia 21 ou 22 de dezembro, não me lembro, e nessa live ele estava com 3 ex-ministros do Bolsonaro. Era o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, que brigou com a China, fez com que o Brasil sofresse sanção da China. A China nunca admitiu que foi por conta disso, mas foi, e tudo mais. Depois era o Ricardo Salles, que era ministro do meio ambiente, outro olavista que foi demitido, e o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que foi demitido, e quando ele foi demitido ficou um constrangimento. Bolsonaro abraçou ele, foi aquele abraço de quem não gosta da pessoa, tudo mais. Pois bem, nessa live, o Olavo de Carvalho fez várias críticas ao Bolsonaro, falou que o Bolsonaro não poderia jamais ser presidente da República, que no máximo ele poderia ser prefeitinho de uma cidade pequenininha, falou que o Bolsonaro é incompetente, falou que o Bolsonaro nunca foi olavista, que até os ministros que ele indicou o Bolsonaro demitiu, e os 3 estavam ali na live assistindo, caladinhos, que concordam com as críticas. Ok, ali foi o começo do olavismo saindo do bolsonarismo. Tá, o olavismo é um movimento até pequeno, mas no núcleo duro bolsonarista eles têm muita influência, sempre tiveram. Ok. Aí, chega o Sérgio Camargo e no mesmo dia ele publicou isso aqui, ó. Sérgio Camargo é o presidente da Fundação Palmares, cargo oficial do governo Bolsonaro. Publicou isso aqui. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui o que falou o Sérgio Camargo ainda no dia 22. Foi logo depois da live. Falou, Jair Bolsonaro seria um autêntico conservador, ainda que absolutamente nenhum intelectual jamais tivesse escrito um único parágrafo sobre conservadorismo. Nunca precisou e jamais precisará de um professor. Sigamos, temos um país para salvar. Ele colocou aqui tempos, mas depois ele corrigiu, temos um país para salvar. Pois bem, o que ele quis dizer é o seguinte, mesmo se não existisse gente que escreve sobre conservadorismo, o Bolsonaro, pelas atitudes dele, ele seria um autêntico conservador. Eu não sei como um cara que casou 3 vezes, no primeiro e no segundo casamento, os 2 acabaram porque ele traía a esposa. Um cara que tinha um Aristides lá no exército, que era conhecido, a Rita Lee até falou, e ele jamais negou que o Bolsonaro também era o terror lá dos coroinhas e tudo mais. Eu não sei como esse cara pode ser considerado um conservador. Pois bem, conservador aqui, a gente quer dizer fascista, é isso. Conservador são geralmente pessoas retrógradas que querem que o mundo fique como era muitos anos atrás. Ó, vou te dar um exemplo. Os conservadores dos anos 30, eles eram contra que as pessoas votassem.
Eles achavam que só a elite deveria votar. Os conservadores dos anos 40, 50 e 60 eram contra negros votarem, eles eram contra negros receberem salário, negros estudarem nas mesmas escolas dos brancos, esse tipo de coisa. Os conservadores de antes eram contra mulheres votarem, eram contra mulheres trabalharem, e aí eles foram sendo derrotados. Os conservadores são pessoas que vão sendo derrotadas durante a história. Os conservadores de hoje são esses que são contra casamento gay, são contra não sei o quê, esses são os conservadores. Porém, hoje se chama de conservador quem é fascista também. Mesmo que não seja e não haja como conservador. Vou te dar um exemplo. Tem um ministro, ex-ministro do Bolsonaro, general de 4 estrelas, general da ativa, que em plena noite de Natal ele estava sozinho, de moto, na Praça das Bandeiras. Quem é do Rio de Janeiro, comenta aí. Praça das Bandeiras é um local de prostituição de transgêneros. Ou seja, ele foi lá pegar um piruzão de Natal para ele, o conservador, que é transfóbico, mas ele foi lá no local onde tem as prostitutas. Estava lá na noite de Natal sozinho e caiu de moto. Aí, vocês estamos falando disso porque ele caiu de moto, senão nem saberíamos. Só para você ter ideia de como são os conservadores. Ok, aí tem uma briga dos bolsonaristas com os olavistas. Veio o Olavo de Carvalho, que é lá o guru conservador fascista, e compartilhou a publicação do Sérgio Camargo e escreveu aqui embaixo o comentário do Olavo de Carvalho. Essa é a coisa mais cretina que algum bolsonarista já escreveu. Aqui o post que eu acabei de ler para você e aqui direto do Facebook do Olavo de Carvalho. Ok. Aí, meu Deus do céu. Aí começaram os bolsonaristas a xingar o Olavo de Carvalho, os olavistas a reagir. Aí o Abraham Weintraub fez um post, eu não tirei foto aqui, fez um post dizendo: o Olavo de Carvalho é comunista, vocês enlouqueceram, porque os bolsonaristas começaram a chamar o Olavo de Carvalho de comunista. Aí começou um quebra-pau gigante nas redes sociais, bolsonaristas xingando o olavista, os alunos do Olavo de Carvalho xingando os bolsonaristas, xingando o Bolsonaro, sobrou pro Bolsonaro. Tá, aí chega o Sérgio Camargo, o Alan dos Santos, e publica isso aí, ele entra na briga, ele já chega na voadora, ele publica isso aqui, ó. Tem um texto grande, o que importa aqui são os 2 primeiros parágrafos, quem quiser pausa aí o vídeo para ler, pode pausar, ó, 3, 2, 1, mas eu vou ler aqui rapidinho, porque também bandido, no caso bandido foragido, a gente tem que dar muito, ler tudo que ele fala não, mas ó, o Brasil pariu uma horda de analfabetos que, se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado, e assim que dele sair, não serão capazes de organizar nenhum grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o professor Olavo de Carvalho é a prova de que, se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz. Veja bem, ele não tá falando dessa horda de analfabetos que estão na política, em seus carguinhos, né, mamando nas cestas do governo. O Alan dos Santos está falando de membros do governo Bolsonaro. Ele não está falando da esquerda, não está falando do PT, não está falando do Dória, está falando de membros do governo Bolsonaro. Aí ele cita nominalmente o Sérgio Camargo. Aí ele diz: a onda de carguinhos vai acabar e, com o tempo, muitos verão o quão verdadeiro é o que o professor Olavo fala sobre o comunismo e o banditismo alimentado por ele. Aí depois ele fala que o comunismo vai ganhar, estamos fadados ao comunismo por ignorância e burrice. Aí vem o Sérgio Camargo e responde isso aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, a coisa só vai ficando melhor. Aí ele fala: o brasileiro é majoritariamente conservador e nunca leu Olavo de Carvalho, nem assistiu Terça Livre. Meu conservadorismo deriva unicamente da educação que recebi dos meus pais. Quem fala de carguinho sofre de inveja e interesse contrariado. É oportunista fracassado. Vamos lembrar uma coisa. O Alan dos Santos ganhou muito dinheiro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pagava comerciais no canal do Terça Livre e no canal Alan dos Santos no YouTube, e a CPI da Fake News descobriu que esses comerciais eram pagos acima do valor de mercado. Foram mais de 4 milhões de publicidades inseridas ali. CPI da Fake News falou isso, não sou eu, Thiago. O Alan dos Santos tinha uma casa sustentada pelo Eduardo Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso é o inquérito da Fake News. O próprio Alan dos Santos falou isso em mensagens de WhatsApp que foram pegas quando ele sofreu a segunda operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Na primeira operação de busca e apreensão, pegaram celulares, computadores dele do Terça Livre, ali naquela casa que ele chamava de bunker, a casa que custava mais de 9 mil reais por mês, era paga pelo Eduardo Bolsonaro, sabe-se lá com qual dinheiro, que um deputado federal, e no caso o Eduardo Bolsonaro não tem outros negócios, um deputado federal ganha 24 mil reais por mês líquidos. Ah, o salário é 30 e tantos mil? É. Líquido entra 24 mil. O que cai na conta dele todo dia 5 são 24 mil reais. Como ele tinha 9 mil para pagar uma casa para Alan dos Santos, não se sabe. Eu sei. Pagos por nós. Dinheiro roubado. Tá.
Aí o que acontece? O Alan dos Santos estava mamando muito nas tetas do governo, fugiu para os Estados Unidos. Quem será que paga a vida do Alan dos Santos em Washington? Eu vou te falar uma coisa. Washington é uma das cidades mais caras do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo. No Brasil, muita gente que já viajou para Brasília diz Brasília é a cidade mais cara do Brasil. Por que Brasília é caro, Thiago? Porque ali está o governo, ali estão todos os órgãos públicos do governo. Lá tem muito servidor público que ganha bem. Tem alguns que ganham mal, mas tem muitos que ganham bem. Fora que lá se reúnem todas as semanas 500 e tantos, quase que 600 parlamentares, fora os assessores deles, muitos ganhando muito bem, fora os assessores da Câmara, os deputados, fora os ministros do STF, enfim, você já entendeu. Por isso que a cidade é tão cara. Agora imagina Washington, que é cara desse jeito porque é a capital dos Estados Unidos. Só imagina isso. Fora que Washington é uma cidade chata. Washington, 10 da noite fecha tudo. Você não acha um restaurante, você não acha um bar aberto. Meia-noite, até aqueles bares que ficam até mais tarde, meia-noite fecha tudo. Acabou. A cidade morre meia-noite. Então é uma cidade chata de morar. E ele tá lá. Aqui eu vou mostrar o carro de som em São Miguel do Guamá, no Pará. Olha só. Denunciando o Bolsonaro. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Meu Brasil! Agora mesmo no YouTube. E se inscreva no canal Plantão Brasil. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de bom que o povo na fila do osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Tá aqui.